Senhor, que o Senhor possa, no meio da minha vida, falar aos corações. Que cada um que entrou aqui nesta noite possa sair daqui melhor do que entrou. Senhor, que o Senhor possa gerar fé no coração de cada um. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que abra as mentes e os corações para receber da Tua palavra que é viva, que é eficaz, e que ela cumpra o propósito para o qual ela está sendo mandada nesta noite. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus, e a igreja diga amém, glória a Deus, aleluia. Pode dar uma salva de palmas a Deus. Glória a Deus. Deus me colocou no coração de trazer uma palavra para vocês aqui, que se chama O Segredo de Paulo, o apóstolo Paulo. Muito se especula qual seria o segredo do apóstolo Paulo. Tem uma passagem na Bíblia que o apóstolo Paulo faz uma declaração meio assim, forte em relação a uma situação dele, mas ele não deixa claro exatamente o que é, e há muita especulação em relação a isso. Qual seria o problema de Paulo? Qual seria o motivo desse espinho na carne que Paulo tem, né? E eu estou trazendo o texto aqui para vocês entendam que texto é esse. Diz assim, ó: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Antes ele estava falando que ele estava numa plena comunhão com Deus, com tanta comunhão com Deus, que Deus estava revelando grandes coisas a ele. Deus falava muito com ele, e Deus estava revelando a ele muitas coisas, fruto dessa comunhão que ele tinha com Deus, desse conhecimento, dessa busca que ele tinha com Deus. Mas aí, em seguida, ele diz: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Pode dar uma salva de palmas para nós dois. É difícil, né? Afirmar tudo isso. E olha que coisa estranha, né? Deus, uma pessoa com tanta comunhão com Deus, e ainda assim, né, foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para lhe atormentar. Algo muito forte que disse que o atormentava. E ele disse que por 3 vezes ele vai e pede ao Senhor que o livrasse disso. E o Senhor fala: não, a minha graça te basta, o meu favor, que você nem merece, o meu favor imerecido, a minha graça, ela te basta. E aí ele continua dizendo que nessa fraqueza, nessa situação, né, nessa situação que ele passava, ele ia gloriar mais ao Senhor, porque essa fraqueza dele, ela seria aperfeiçoada, o poder que Deus tinha na vida dele seria aperfeiçoado nessa fraqueza, nesse problema que ele passava, que ele tinha. E aí ele disse que ia com muito mais alegria, ia se apegar nisso, né? Então olha só como que é interessante isso. E aí ele diz: eu fico alegre e regozijo nas minhas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco é que eu sou forte. Ele estava dizendo: por tudo isso que eu passo, por tanta luta, por tanta dificuldade, por tantas coisas que aparentemente são ruins, e nessas coisas, nessa fraqueza eu sou forte. Quantos dizem assim? Quantos podem dizer isso? Quase ninguém. Quando a gente está passando por alguma coisa assim, difícil, a gente se acha fraco mesmo, e a gente quase não diz, né? Nessa fraqueza minha, eu me torno forte. Mas o que Deus fala e falou por meio de Paulo é que, ainda que nas nossas fraquezas, quando a gente está mais fraco, quando a gente está se sentindo, né, assim, o último do biscoito do pacote, é quando Deus nos fortalece, nos deixa mais forte, nos faz sentir mais forte. E aí, por conta desse texto, muitas pessoas ficam especulando qual seria o segredo de Paulo. Mas o segredo de Paulo não tem nada a ver com aquilo. O segredo de Paulo está nesse outro texto que eu vou trazer para vocês hoje. Está aqui, ó. Filipenses 4, 11 e 13 diz assim: não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Aqui Paulo estava acabando de falar com a igreja de Filipenses e agradecendo, né, a igreja
pelas doações, pelas as ajudas financeiras, né? E ao mesmo tempo ele estava orientando a igreja, mas ele estava num momento de agradecimento à igreja por, né, ter mantido ele, né, durante muito tempo. Então ele estava dizendo: não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:11-13. Quantos de nós, eu queria te fazer uma pergunta, quantos de nós hoje poderíamos, em um mundo que nos estimula a viver descontentes cada vez mais, como seria possível eu e você falar que apesar de tudo isso, a gente ainda aprendeu a viver contente? Quantos de nós? Mas a gente veio aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje, porque você precisa aprender e descobrir a maneira que Deus quer te ensinar para você aprender a viver contente. Você sabia disso? Nós precisamos aprender a viver contente. A Bíblia fala sobre isso e ela nos ensina sobre esse contentamento que nós precisamos buscar, que nós precisamos aprender. A circunstância aqui não era nada favorável para Paulo, não. Paulo, na ocasião em que ele escreveu esse versículo, ele estava preso e ele pesava sobre Paulo, sobre a sua cabeça, uma sentença de morte. Ele estava numa situação muito difícil, estava passando até necessidades, talvez, quem sabe, até fome. E ele encontra forças para escrever para a igreja e ainda assim dizer tudo isso. Olha, eu já passei tantas coisas, eu já vivi tantas coisas. Na minha missão, no meu ministério, né, no desenvolvimento disso tudo, eu passei por todas essas coisas, mas eu aprendi a viver contente. Então, ele declara, né, que ele está contente. Mas como é que seria possível uma pessoa, viver contente? Qual seria o segredo, então, para uma pessoa viver contente em toda e qualquer situação? Porque ele diz isso: em toda e qualquer situação, aprendi a viver contente. Quem é aqui que, dependendo do que está passando, do que está vivendo contente aí? É muito difícil, né, gente? Mas olha só o que é o significado da palavra contente e o que o apóstolo Paulo, na verdade, ele estava nos ensinando. Como é que nós podemos conseguir esse estado de viver contente, esse estado de espírito de contentamento? E eu quero que você analise essa declaração de Paulo junto comigo. A primeira coisa que eu quero que você aprenda é que o contentamento, ele precisa ser aprendido. Não nasce de uma hora para outra. Você viver contente, você aprender a estar contente, não nasce de uma hora para outra. Você aprende, né? O contentamento é uma arte, ninguém nasce sabendo, você aprende vivendo. Se você tem o coração aberto e coração quebrantado, para aprender também, porque muitas vezes é isso que nos falta. Às vezes as situações estão à nossa porta, as situações estão nos batendo, a situação está nos mostrando, mas a gente não consegue enxergar o que Deus quer falar conosco, a gente não consegue entender, né, o que Deus quer nos ensinar, e quanto mais, então, dependendo da situação, viver contente. Então a primeira lição que nós podemos tirar é que esse estado de espírito não vem por acaso. Não é uma coisa que vem por acaso, é o resultado de um longo aprendizado. Enquanto a maioria das pessoas aprende a se tornarem fechadas, desconfiadas, enraivecidas, entristecidas, não é? Com as amarguras, com as experiências amargas da vida, o apóstolo Paulo, com essas mesmas experiências comuns a mim, a você, comuns a todos nós, ele faz afirmar. E ele diz que aprendeu o segredo de viver contente. E provavelmente tenha passado tantas situações, tantas coisas, né, tantas experiências ruins também. E ainda assim ele conseguiu tirar dessas experiências o aprendizado para conseguir poder dizer que aprendeu a viver contente. Ou seja, ele considerava cada experiência, seja ela boa ou ruim, uma excelente oportunidade para aprender a viver.
E é o que muitas vezes nós não fazemos. As experiências que nós vivemos, sejam elas boas ou ruins, e eu digo mais, principalmente as experiências ruins, elas têm que nos trazer um ensinamento. O ensinamento não é um ensinamento de você se fechar, de você se tornar uma pessoa pior, de você se tornar uma pessoa amarga, de você se fechar no seu mundo, não. É exatamente você ter a oportunidade de aprender a viver. Tem uma música secular que diz que é preciso aprender a viver, né? E é verdade, mas não é viver de qualquer jeito. É viver de uma forma onde haja contentamento. Será que não é isso que nos falta? Será que não é isso muitas vezes que nos falta? Uma atitude mais ou menos de você ser aluno da vida. Tem alguns filósofos aí que dizem que a vida é uma escola, né? E que a gente aprende na escola da vida. Mas será que a gente aprende mesmo? Nós estamos de coração aberto, sabe? Para a gente tem alguma atitude positiva diante das dificuldades, dos sofrimentos, para que a gente possa um dia chegar a dizer: passei por isso tudo, estou passando por isso, mas descobri uma forma, aprendi a viver com contentamento, aprendi a viver contente. Será que a gente pode dizer isso mesmo? Então, o que eu quero refletir com você nesta noite, nesse texto bíblico, é o significado, em primeiro lugar, da palavra contente, né? Olha só, olha o que significa essa palavra. A palavra traduzida como contente nesse texto bíblico é a palavra grega autarques, ou autarqueis, de onde vieram também as nossas palavras autarquia e autocrata. Autarquia significa governo autônomo, administração autônoma, procede de interferência do poder central, autonomia. Autocrata significa soberano, absoluto e independente. Mas, pastor, o que então o apóstolo Paulo estava querendo dizer ao usar esta palavra? Será que ele estava rindo em meio às tempestades que ele estava vivendo, em meio às dificuldades que ele estava vivendo? O que ele estava querendo nos falar? O que ele estava querendo nos ensinar? E eu quero te dizer que o apóstolo Paulo ele estava dizendo que é possível conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia, independente dos problemas que eu e você estamos passando. Tem como você ter controle da situação. É como se ele dissesse: aprendi a manter o controle dessa situação. Seja de dificuldade, seja muito problemática, eu aprendi a ter esse controle. Eu não me desestabilizo. Eu aprendo a controlar, até não naufragar, não deixar que tudo se acabe. Eu consigo ter controle, apesar de tanta dificuldade, eu consigo ter controle dessa situação. Isso não vai me derrubar, isso não vai acabar comigo. Ele estava dizendo praticamente isso, né? Outra coisa, o contentamento, ele não depende das circunstâncias. Porque se você for uma pessoa contente, só porque está tudo bem, agora da hora que você sai de casa até a hora que você vai dormir, você está sujeito a uma série de coisas boas, coisas ruins, é ou não é? Seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente onde você se relaciona, seja na faculdade, na própria igreja, ou até mesmo em casa. Seja um probleminha ali, um desentendimento que teve e pode te trazer algum desconforto. Mas ele fala, o apóstolo Paulo ele fala, sem passar falta e sem também ter abundância. Ou seja, aprendi a lidar com as duas situações, sei administrar, ter o controle das duas situações. Só que o mundo não nos ensina assim. O mundo acha que aprender a viver contente, e em toda e qual situação, no mundo, é você ter as coisas, é você estar bem, você não ter problema nenhum, você não se desgastar com nada. Então, seria muito fácil você ficar contente nessas situações, não é? Então, nós precisamos entender isso, que aprender a viver contente é exatamente você saber lidar com todas as situações de diversidade, situações de divergências que você vai ter, né? E aí ele diz que uma outra coisa que nós podemos aprender é que em toda e qualquer situação, como é que você age na hora que você está sendo humilhado por conta de uma situação? Seja ela financeira, seja ela alguma coisa que está prevalecendo sobre você, a vontade de alguém que está prevalecendo sobre a sua vida, uma coisa que é algo que não deu certo, que você se frustrou. Como é que você age?
Como é que você age diante da humilhação ou então também diante da exaltação, quando você de repente está tudo bem, algo foi positivo para você, algo te acrescentou muito, algo está maravilhoso para você, como é que você age? Não é? Então ele tá falando isso em toda e qualquer situação. Como é que realmente eu vou agir? Como é que é para mim na hora da fartura, quando eu tenho muito, quando eu estou bem financeiramente, mas e quando eu não estou? Porque às vezes a vida é cheia de altos e baixos, né, gente? Hoje você de repente pode fazer uma grande viagem, uma viagem bacana, eu espero que seja, eu espero que sua vida seja cheia de coisas boas, mas às vezes a gente apega com muitas coisas ruins também no curso da vida, muitas vezes ocasionadas pelas nossas próprias decisões e escolhas. Há coisas ruins também, há coisas difíceis. Mas e como é que a gente age quando chega um tempo de escassez? Quando chega uma situação até de fome? Porque uma pessoa dizer que está contente, eu quando estou com fome, por exemplo, eu fico desesperado, eu fico agoniado, eu fico doido. Né? Como é que é isso? E ele estava nos ensinando isso, né? Ou seja, ele estava dizendo para nós que nós precisamos aprender a administrar as duas situações. Tanto quando você está bem, quanto você não está. Quando você está, está na abundância, seja na abundância também, não só financeiramente, mas na abundância de relacionamento, ou quando você tem algum problema lá na sua casa mesmo, um problema que te surgiu e que você precisa ter a serenidade para você tratar disso. O apóstolo Paulo estava nos ensinando isso. Mas muitas vezes, quando nós estamos por baixo, o que acontece com a gente? A gente xinga, a gente murmura, a gente reclama, a gente sofre, enchemos muitas vezes o coração de raiva, de mágoa, de tristeza, de angústia, aí já chama a depressão, já vem outros problemas, porque é assim, né? Um abismo vai chamando o outro, né? Como é que a gente faz? E quando a gente está por cima, como é que a gente age? Esbanjamos, humilhamos, achamos que somos o bambambam, humilhamos quem está por baixo. Como é que é? A gente precisa aprender a lidar nas duas situações. Você sabia que muitas pessoas não são honradas por Deus porque elas não teriam o mínimo controle numa situação de fartura, de abundância? Tem um ditado no mundo aí que diz que Deus não dá asa à cobra, né? Não é isso que fala? Mas a verdade é essa. Tem pessoas que não são honradas numa vida financeira porque primeiro elas têm que no mínimo aprender a tratar os outros numa condição quando ela estiver bem. Porque tem gente que você dá um pouquinho de poder, seja ele um poder para determinada coisa, seja um poder financeiro, a pessoa cresce tanto, se enche tanto, se exalta tanto, que não vai fazer bem nem para ela e muito menos para os outros. Sabe aquela pessoa quando é uma pequena autoridade? Eu não estou diminuindo a função de guarda, nem de nada, mas ele é o guardinha lá daquela grande empresa. Eu sei que ele tem regras e tem normas que ele precisa cumprir, mas às vezes é uma coisinha assim que ele pode flexibilizar ao mínimo, porque tem coisas que dependem de mim, tem coisas que dependem de você, tem coisas que nós podemos fazer, embora existam as regras, que dá para você fazer, para você assumir o risco e você beneficiar a vida de alguém, e que não te coloque numa situação difícil. Mas não, eu sou autoridade, eu não faço, a lei é essa, o que manda é isso, eu sou, está fechado, está intransigente. Pequenas autoridades. É aquela velha história, né? A pessoa chegou na maternidade, em um determinado lugar, onde o horário era aquele lugar, depois daquele horário não podia atender de jeito nenhum. Chegou 1 minuto depois, não, pode ir para o hospital. E se o bebê morrer ali em outro lugar? Qual era mais importante, a regra ou ele ter atendido? Vocês estão entendendo? Então a gente precisa aprender. Deus quer muitas vezes nos ensinar muitas coisas. O contentamento, ele também é fruto da nossa comunhão com Deus. Não tem como uma pessoa viver contente se ela não tem comunhão com Deus. É por isso que ele diz assim, olha, posso tudo. Ele vai e fala assim, posso tudo, todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala, não é questão de ter, mas é questão de ser. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E esse tudo que ele estava falando, ele não estava dizendo, eu posso ter, eu
posso fazer, eu posso adquirir, eu posso conquistar, eu posso prosperar naquele que me fortalece. Ele não estava falando isso. O que ele estava falando, na verdade, ele estava dizendo: eu posso administrar tudo naquele que me fortalece. Eu posso ter o controle das coisas naquele que me fortalece. Ele aprendeu por Cristo, porque Cristo o fortalecia. O apóstolo Paulo aprendeu a viver contente porque Cristo trazia força para ele, em toda e qualquer situação, porque Cristo o fortalecia. Isso era fruto de uma comunhão dele com Deus. A pessoa que não tem comunhão com Deus, se você falar para mim que você tem comunhão com Deus, e você é uma pessoa descontente com a vida, porque o que é contentamento? É uma pessoa que é satisfeita, é uma pessoa que tem prazer, é uma pessoa que tem satisfação, né, naquelas coisas, naquelas situações, é uma pessoa que se alegra naquelas situações, ela tem contentamento com aquilo. E se você é uma pessoa que muitas vezes não é assim, geralmente pode ser fruto da sua comunhão com Deus. Porque uma pessoa que tem comunhão com Deus, embora ela passe por lutas, por problemas, por dificuldades, ela vai aprender a administrar isso de forma que ela não fique uma pessoa rude, amarga, uma pessoa fechada, uma pessoa presa no seu mundo, no seu egoísmo, no seu egocentrismo, achando que o mundo gira em torno dela. Quantos estão entendendo? Amém. Então, em nenhum momento o apóstolo Paulo ele não está nos ensinando uma filosofia de oração mágica, que você viver contente é quando você, sabe, as coisas caem do céu para você, as janelas se abrem, as portas se abrem, e você vai ter tudo ali rapidamente. Não. Ele estava relatando que chegou à maturidade de fé. Ele chegou a um nível de fé tão madura que ele dava o controle da situação. Ele tinha o controle da situação, fosse ela qual fosse, porque Jesus Cristo, Deus, o fortalecia. Quantos de nós podemos chegar nesse controle de fé? Não, olha, eu estou passando por isso tem roubado em determinado momento a paz, tem me causado um certo descontrole, mas eu não estou aniquilado não, Deus me fortalece, eu não estou acabado não, eu tenho o controle dessa situação, isso vai passar, eu não vou viver uma vida descontente com Deus, descontente com as pessoas, amargurado, vou me fechar para a vida por causa dessas coisas que eu estou vivendo não. Quantos de nós podemos fazer isso? Ou seja, o apóstolo Paulo está nos ensinando que é possível viver contente em toda e qualquer situação. Olha só em Filipenses 4:7 que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Olha só, aqui tem algumas condições para você chegar nesse nível, né, de a paz de Deus, que excede tudo que entendimento, que vai contra tudo aquilo que você entende, né, ou que você está passando, possa guardar no seu coração e na sua mente, possa não te contaminar, possa te trazer paz ali. Uma das coisas que ele fala é que nós devemos em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Deixa eu te falar, uma pessoa que não é agradecida, por isso que ele fala que tem que ser com ações de graças, não é? Dando a Deus o poder, declarando que Deus é poderoso para fazer, agradecida a Deus. Uma pessoa mal agradecida, sabe o que acontece com essa pessoa? Ela é uma pessoa que geralmente nunca vai viver contente. A ingratidão, na verdade, é uma forma de demonstrar o descontentamento nosso, é uma forma de ingratidão com Deus, inclusive. É uma forma da gente demonstrar a nossa ingratidão a Deus. A gente demonstra como? Uma pessoa sempre descontente, uma pessoa que nada para ela satisfaz, tudo que você, sabe, ainda que não seja problemas emocionais, financeiros, problemas graves no meio da família, na vida dela, mas seja o que for, ela não tem gratidão a Deus. Então o que acontece com essa pessoa? Ela está sempre insatisfeita. Você pode fazer o que for, que é uma pessoa
insatisfeita, não consegue ter um nível de gratidão a Deus, não consegue ter comunhão com Deus, e o pior, e por ser assim, se fecha no mundo dela. Você pode pôr tapete vermelho para ela passar, que não adianta. Você pode trazer até pequenos momentos de alegria para aquela pessoa, mas logo em seguida, daqui a pouco, por uma situação qualquer, uma coisa pequena, ela já está demonstrando o seu descontentamento de novo, a sua insatisfação, e o pior, te entregando tudo aquilo de ruim e, de alguma forma, tentando fazer com que você também fique assim. Porque uma pessoa que se porta dessa forma, uma pessoa ingrata com Deus, uma pessoa descontente com a vida, ela, na verdade, é uma pessoa que muitas vezes ela faz mal para ela, mas ela faz mal para o outro também. Ou seja, nós precisamos, independente das situações, buscar e aprender a forma de viver contente, de buscar esse contentamento, porque nós não temos o direito, como ser humano, como pessoa, de entregar o nosso pior e de fazer com que a vida do outro seja ruim. Por isso eu quero te perguntar nessa noite, o que você como pessoa, o que você como cônjuge, o que você como esposa, o que você tem feito para facilitar a vida da outra pessoa? Ou você é aquela pessoa que está sempre descontente? Aquela pessoa que por estar descontente é uma árvore de mau agouro, que fala, né? Só entrega coisa ruim, é uma energia negativa, é uma pessoa que aonde você chega atrai e traz coisas ruins, porque você está descontente, e se não está descontente, todos têm que vigiar, porque daqui a pouco, por alguma situação, você pode se tornar e pode pôr a perder todo aquele ambiente ali, com uma ação sua, por um descontentamento seu. Quantos? Outra coisa que o apóstolo Paulo estava nos ensinando, o contentamento é resultado de termos uma missão. Você sabia disso? Ele estava dizendo que ele, no pregar o evangelho, de ser missionário, de levar a palavra de Deus, de fazer expandir o reino de Deus, ele sofreu muitas coisas, até porque o apóstolo Paulo era Saulo antes, perseguidor da igreja, foi desacreditado, a conversão dele foi questionada, né? Teve que passar por muitas provas, passou muitas lutas, muitas dificuldades, não é? Passou muita coisa. Então ele realmente tinha uma missão a cumprir, não é? Então ele foi experimentado de tudo quanto é jeito. Mas de que forma? Ele foi experimentado como um soldado, né? Onde ele se entregou, onde ele deu, onde ele se entregou naquela missão, ou ele só foi um explorador onde ele quis sempre receber? Porque não é uma questão de ter, mas era uma questão muitas vezes de dar. A pessoa descontente geralmente é uma pessoa que quer receber muito. Ela quase não dá nada para ninguém, ela não faz pelo outro, ela não oferece, ela não se entrega, mas ela quer receber. Sabe quando a pessoa quer exigir algo que ela não dá? Tem gente que é assim. Ele quer te exigir algo que ele não dá. Ele quer atenção, mas ele não dá. Ele quer resultado, mas ele não trabalha para isso. Ele quer um cuidado que ele não te oferece. Ele quer um abraço que ele não te dá nenhum aperto de mão. Muitas vezes nós agimos assim, não é? Então, agora, por que nós agimos assim? Por que muitas vezes existem muitas pessoas descontentes? Sabe por quê que muitas vezes nós somos descontentes? Porque a gente precisa descobrir e ressignificar a nossa vida. A pessoa que não tem missão, a pessoa que não entende por que ela está fazendo nesse mundo, por que ela está aqui, por que ela veio, a pessoa que não tem uma causa, uma pessoa que não possa dizer igual o apóstolo Paulo chegou a dizer, por amor a essa obra, por amor a essa missão, me fiz escravo do amor, me fiz escravo por amor. Ele chegou a falar isso. Eu não tenho mais vontades, não são mais as minhas vontades, eu sou escravo do amor. Por essa missão, eu perco meu tempo. Por essa missão, aliás, eu perco meu tempo não, eu dou o tempo que seria para mim individualmente, eu dou por essa missão. Muitas vezes as pessoas não entendem, a gente, pastores, ou uma pessoa que é entregue na obra, um líder, não entende porque se dá tanto numa igreja, num evento, é igreja, e as críticas que a gente ouve, inclusive, da família, é essa, é igreja, é isso, é atender, são os irmãos da igreja, são não sei o quê. Não entende que por amor você se fez escravo. Amém. Você se fez escravo, foi uma opção, você ressignificou a sua vida, você deu sentido à sua vida.
Por isso mesmo você tem muita gratidão a Deus, e você quer retribuir o que Deus fez por você, com esse amor, se entregando numa missão. Agora, quem não tem missão, quem não faz nada na vida, é uma pessoa insatisfeita. Pode observar, para você pensar. Sabe por que muitas pessoas estão insatisfeitas, egoístas, egocêntricas, que só pensam nelas? Porque elas não descobriram, isso é resultado da falta de uma missão na vida delas. Quem ressignificou a sua vida, quem tem uma missão, descobriu uma missão e corre atrás dessa missão, desenvolve essa missão, por mais que passe lutas e problemas, sabe que o foco dela é aquela missão. Então ela encontra tudo quanto é forma dela viver contente, exatamente porque ela tem uma missão. Ela tem que se dar para essa missão. Agora, a pessoa que não tem missão, que não tem nada, que vive a vida cantando como cigarra, que não está nem aí para nada, geralmente é uma pessoa que deve, pelo menos as cigarras parecem que são contentes, né? Porque cantam até morrer, né? Porque a história da cigarra é essa, né? Não, mas elas são descontentes. E não tem nada que você faça que vai trazer descontentamento, porque não está no teu poder isso. Está na pessoa. O máximo que você pode fazer ainda para conviver bem é se neutralizar, se reservar, mas não anda, porque está nela, é dela. E ela precisa descobrir isso. E a única forma dela descobrir, sabe como é? Por exemplo, se enxergando, ouvindo Deus falar com ela por meio dessa palavra aqui. E às vezes, e essa palavra eu estou falando para vocês, mas ela é para mim também. Eu me identifico com muitas coisas que está aqui, né? É para todos nós, porque às vezes a gente fica pensando que mas fulano podia estar aqui, ciclano poderia estar ouvindo isso aqui, ciclano não sei o quê. Não, é para mim, é para você, é para a gente, né? Porque muitas vezes nós agimos assim. Aí a gente não tem contentamento com nada. Claro, qual é a sua missão? O que você faz da vida? O que você faz com os dias que Deus te deu, da hora que você se levanta, da hora que você vai dormir? Tem alguém que dependa de você? Você é útil para alguém? Porque se você não é, você vai viver uma vida descontente mesmo, sabe? Então por isso que eu te falo, se você descobriu na sua simplicidade que você tem uma missão, que a sua missão seja o que a maioria das mulheres hoje não querem, né, gente? Porque o mundo evoluiu tanto, mudou tanto. Cuidar da sua casa, que você cuide com cuidado, com carinho, com amor. Se a sua missão é aquela, faça, desenvolva, desempenhe essa missão bem feita, porque você vai encontrar contentamento, você vai fazer, não por obrigação, mas por entendimento da missão. Quantos estão entendendo? Então a gente precisa descobrir, né, a missão. A gente precisa entender que para eu e você, se você vive para si mesmo, nunca estará contente. Nunca. A pessoa que só vive para ela, no mundo dela, que tudo é ela, o mundo tem que girar em torno dela, ela nunca vai experimentar o contentamento. Nunca vai. Porque uma pessoa assim, ela deseja que o mundo dela seja exatamente do jeito que ela quer. Ela deseja que o cônjuge dela, o marido, a esposa, atenda a expectativa dela e planos dela. Ela deseja que os filhos se moldem aquilo que ela pré-estabeleceu, que tudo mais se encaixe exatamente no lugar o qual ela determinou. Tudo é ela. E ela não é uma pessoa contente e não vai ser uma pessoa contente. E ela precisa aprender. Paulo orou para que os filipenses tivessem uma perspectiva diferente. Ele estava ensinando a igreja de Filipenses, o povo, a viver uma vida contente, a aprender a ter contentamento. Inclusive ele começa essa epístola com uma oração para que o amor de uns pelos outros fosse abundante. Ele estava dizendo, ele estava orando para que uns ajudassem os outros, tivessem cuidado com os outros, dando conselho. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Lá em Filipenses 2:3 ele fala, né? Ele estava ensinando que um tinha que cuidar do outro, um tinha que se dar para o outro, né? Então ele desejou que, em vez deles viverem centrados em si mesmos, nos seus egoísmos, nos seus eus, nos seus egocentrismos, os filipenses se preocupassem com o bem-estar uns dos outros.
Mas a pessoa que está sempre descontente é uma pessoa que sempre pensa nela. Pensa nela o tempo todo. Ela não se preocupa com o bem-estar do outro. Ela não se preocupa em facilitar a vida do outro. E esse exemplo, o apóstolo Paulo, ele deixou para eles, mas deixou para nós também. Amém, igreja? Então, uma das formas de você viver contente é você desenvolver e fazer alguma coisa para o próximo, fazer alguma coisa de útil para alguém. E esse próximo talvez é uma coisa muito simples mesmo, não é grandes coisas não. Sabe? Algo que simples, como cuidar, mas aí a pessoa fala, nossa, mas você não sabe o que é cuidar de casa. Nossa, eu vejo que tem pessoas que tem casa que você entra, que você vê o toque do prazer na casa. Tem casa que você entra que parece que tudo foi feito por obrigação e que ali não existe, sabe, algo maior, uma missão. Então a gente precisa aprender a viver contente, descobrindo qual é a nossa missão. O que nós estamos fazendo aqui? O que Deus quer de nós? O que nós podemos fazer pelo outro? O que facilitaria a vida do outro? Lá em Isaías 4:29 diz assim: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. O Senhor, o nosso Deus, quando nós estamos nas lutas, no cansaço, nas nossas dificuldades, Deus ele multiplica, Ele renova as nossas forças, Ele traz vigor para nós. Mas a gente precisa querer esse vigor, a gente precisa querer buscar isso, a gente precisa ver o que está errado em nós, porque senão você vai vir um culto, vai vir outro, vai ouvir uma palavra, mas vai sair daqui, ficou aqui. Porque depende de uma decisão sua. Deus não vai fazer por você aquilo que você tem que fazer. Deus faz por mim e por você aquilo que nós não podemos fazer. O que é para mim e para você fazer, nós é que temos que fazer. Amém? Na 1 Timóteo 6, 7, 8 diz assim: porque nada trouxemos para este mundo e manifesta que nada podemos levar dele, tendo porém sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Sabe por que muitas vezes as pessoas não estão contentes? Você pode ver, a maioria das pessoas, muitas pessoas, as pessoas que têm demais, muitas vezes são as pessoas que não têm muito contentamento não, porque elas conquistaram tanto, e aquilo para elas já virou tão comum que não traz muito contentamento. Exatamente as pessoas que menos têm, as pessoas que descobrem a forma de ainda na escassez conseguir viver uma vida contente, uma vida mais modesta, mais tranquila e uma vida mais contente. E é isso que Deus quer de nós. Amém? Olha só, em Hebreus 13:5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Sabe qual é uma das causas de muitas pessoas viverem descontentes? Porque acham que estar contente é quando está com dinheiro no bolso. Eu sempre digo isso, né? Se isso fosse uma verdade, a gente não tinha tantas pessoas frustradas, na depressão, vivendo nas suas casas luxuosas, nos seus palácios, trancados no seu mundo interior, né? Isolado do mundo, de tudo e de todos. Não, Deus fala aqui que Ele não nos abandona, Ele nunca nos deixa. Então a gente tem que aprender a estar contente, não ficar nessa busca desenfreada pelo ter, achando que as coisas vão nos trazer contentamento. Pode até trazer um momento de contentamento, mas logo, coisas são coisas. O que vai nos trazer uma vida de contentamento é a nossa comunhão plena com Deus, é o nosso entendimento de estar na presença de Deus, de buscar esse Deus, de cumprir a nossa missão, de saber o que nós estamos fazendo aqui, o que a gente quer alcançar. É isso que vai fazer com que a gente se sinta e tenha uma vida contente. Principalmente isso aqui, ó. Se lhe obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias. Amém. E terão contentamento nos anos que lhe restam. Amém. Se você é uma pessoa que não tem contentamento, provavelmente está existindo alguma parte. Estou generalizando, mas pode ser que está faltando obediência. Ou está faltando, ou lá atrás não houve. Porque muitas coisas que nós vemos hoje são fruto do que nós decidimos lá atrás. As nossas decisões lá atrás, muitas vezes, influenciaram o que eu e você estamos vivendo hoje. E as nossas decisões de hoje vão influenciar o que nós vamos viver no futuro. Então a gente precisa aprender a obedecer e a servir, né? Para que a gente seja próspero.
nos nossos dias, para que a gente tenha contentamento na nossa vida, nos anos que ainda nós temos aí para viver. Temos que buscar esse contentamento. Amém, gente? Amém. Diz assim: com certeza o Senhor consolará Sião. Quem é Sião aqui? Eu e você, né? E olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Você sabe que muitas vezes a gente precisa da compaixão de Deus mesmo, para que a gente possa se restabelecer mesmo, para que a gente possa buscar o contentamento em Deus. Ele tornará seus desertos como Éden, seus ermos, como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graça e som de canções. O Senhor está falando aqui que seja o que você, viveu, a vida que você está vivendo, se não está uma vida contente, o Senhor tornará seus desertos como Éden, seus erros como o jardim do Senhor. Vai ter alegria e contentamento. Você vai achar alegria e contentamento, e você vai agradecer a Deus, vai louvar o Senhor, vai bendizer o nome do Senhor. Amém. Então o apóstolo Paulo, o segredo dele era exatamente uma vida de comunhão com Deus, o aprender a lidar com todas as situações, seja na bonança, seja na tristeza, é igual casamento, né? Não é os votos que a gente faz, só que na hora que chegam os problemas das escassez, das tristezas do casamento, o que geralmente as pessoas fazem? Cada um vai para um lado. Né? Quando as pessoas sabem que a bênção está exatamente no casamento, a bênção está exatamente em você vencer essas dificuldades, você vencer essas lutas e você poder colher os frutos, né? Você ser mais forte, você nas fraquezas, nas dificuldades, você encontrar força no Senhor e você aprender a viver uma vida que contempla a Deus, uma vida contente, que glorifica o nome de Deus. Uma pessoa frustrada, ela não vai conseguir glorificar o nome de Deus, porque o que uma pessoa frustrada passa? O que uma pessoa amargurada passa para outra, e principalmente para quem não é crente? Nossa, olha lá, é crente mesmo, crente desse jeito, trocou a ferradura hoje, me deu uma patada, só porque eu olhei, só porque eu perguntei. Perguntar paga, perguntar ofende, porque tem pessoas que infelizmente são assim. Então, em nome de Jesus, que nós possamos aprender a ter uma vida de comunhão com Deus, a buscar uma vida onde a gente possa ser contente, ter contentamento, mesmo em meio às angústias, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, que são grandes, e que todos nós vamos ter. O próprio Senhor Jesus disse: no mundo eu e você vamos ter lutas, vamos ter aflições, vamos passar por dificuldades, mas a gente tem que ter bom ânimo. Ele fala: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e você vai vencer também. Você vai vencer essas lutas, você vai vencer essas dificuldades. Busque o contentamento, busque estar contente, aprenda a lidar com essas situações, aprenda a lidar com isso, que isso vai passar muito mais rápido. Se você aprender a lidar com isso, aprender o que Deus quer te mostrar nessas situações, você vai conquistar e vai ter esse contentamento de uma forma muito mais rápida. Amém, igreja? Quantos aqui estão dispostos a buscar, mesmo que ainda tenham motivos para chorar, motivos para reclamar, motivos para espernear? Quantos aqui não vão murmurar, não vão reclamar e vão aprender a confiar no Senhor, vão aprender a dizer no Senhor: tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso ter controle de tudo, porque Ele me fortalece. Não são as minhas forças que me fortalecem, não é outra pessoa que me fortalece, não são, não, essa situação no Senhor eu posso, porque eu tenho controle, porque Ele me dá forças, eu vou superar, eu não vou ficar parado nessa situação. Deus vai colocar as mãos, nele eu posso tudo, porque Ele me dá a força que eu preciso. E por isso eu sou contente, porque eu tenho Deus. Posso até passar por tudo isso, mas passo com Ele me sustentando, Ele me pegando na minha mão. Quantos estão dispostos a isso? Amém. Em nome de Jesus. Queria que você pudesse fechar os teus olhos. Se você quiser vir aqui à frente, quem quiser, quem está se sentindo fraco, quem está precisando de
renovar as suas